Pegar uma posição aqui para o Diego poder me ver. Correto? Oi, eu te ouço bem. Então vamos lá. Desculpa um pouquinho o atraso aí, Diego. Estávamos com alguns problemas técnicos, certo? Mas contornados, vamos dar início aí à sessão, ok? Está nos ouvindo bem? Nos vendo bem? Sim, sim, eu ouço e vejo a galera. Legal. Bom, então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos, a todas, tudo bem? Sala cheia aqui, hein, Diego, tá? Lotado aqui, pessoal, para te ouvir. Vamos lá. Então, vou dar início aqui à sessão, tá? O Diego vai fazer a palestra dele e depois vocês vão poder perguntar e interagir com o Diego, tá? Então, vamos lá, um minutinho só. Tenho que colocar a idade, mais que a gente tenha que colocar um óculos para enxergar, né? Vocês vão chegar nisso ainda. Bom, sejam então todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição da Semana Empresarial da FEA, né? Essa semana que tem aí como objetivo agregar valor à carreira de vocês. Sou professor Edeberto, né? Muita gente aqui me conhece, né? Para quem não me conhece, muito prazer. Sou professor aqui da FEA, né? E tenho o prazer de apresentar o nosso palestrante de hoje, né? Dessa sessão, que vai falar sobre Data Science e inovação. É o Diego Senise. O Diego, ele é fundador e diretor da Ilumeu, consultoria de Data Science com foco em Marketing Effectiveness. O seu trabalho é usar métodos científicos e tecnologia para transformar dados em inteligência e ajudar o negócio dos seus clientes a crescer. Ele é professor convidado da Universidade de São Paulo, onde leciona comportamento do consumidor. É autor também do livro Retorno de Investimento em Comunicação, e foi professor de graduação da ESPM, né, e de pós-graduação da USP e da FGV. Ao longo dos últimos 12 anos, o Diego vem liderando projetos de data driving com foco em inovação, eficiência, gestão de investimento, em marketing para grandes empresas como a XP, como a Ambev, a TOTUS, Reserva, Yuyus, Diageo, Stone, Nestlé, Globosat, enfim, palestrante bastante gabaritado. Eu agradeço, por abrilhantar a Semana Empresarial da FEA e o palco é seu, né? A transmissão é sua, Diego. Muito obrigado. Obrigado, professor. É um prazer conversar com vocês. Obrigado pelo convite. Eu sou uspiano e nunca nego, né, um convite para conversar com os alunos, com os professores. Infelizmente, não posso estar presencialmente aí. Estava no fim de semana em Ribeirão Preto, tenho família aí, fico indo e vindo, mas vamos online mesmo. É, Bom, pessoal, prazer, assim, quando começam a falar sobre 12 anos atendendo clientes e livro e professor lá de comportamento da USP, normalmente perguntam a minha idade, e eu já tenho 35, né? É, mas estava aí lá em 2006, quando eu entrei na faculdade, basicamente numa jornada como vocês estão. E eu separei um conteúdo aqui, que eu vou projetar na tela, do que eu vejo que podem ser oportunidades para abrir a cabeça de vocês e que normalmente não vão estar disponíveis na primeira página do Google, nas notícias da Exame, enfim, nos blogs por aí, porque sem entrar em nada confidencial dos nossos clientes, mas assim, trazendo um pouco de inspiração relacionada à data science, mas não só o techniquez, da parte estatística, da parte de algoritmos, etc., mas do ponto de vista de como isso pode impulsionar negócios e impulsionar até criatividade, né? Então, lá na USP, meu desafio com os alunos é conectar uma pegada mais quantitativa de data science à disciplina
que eu lidero lá, que é comportamento do consumidor. E num ambiente lá em que tudo é muito qualitativo, né? Na escola de comunicação e não na escola de negócios. Enfim, é, eu vou compartilhar minha tela aqui e daí a gente segue adiante. Se vocês quiserem ir anotando perguntas, ou depois a gente vai abrir aqui para um papo. Vamos lá. Vocês veem minha tela? Sim, Diego, tá ok. Acho que sim, né? Tá ok. Beleza. Tá ótimo. Então, primeiro tá aqui meus contatos e depois quem quiser se conectar, eu uso principalmente o LinkedIn e não muito outras redes para ir trocando referências. Ah, bom, como o professor comentou, né, tem essa trajetória aí acadêmica e de mercado, né? Na parte acadêmica eu fui estudar no mestrado economia comportamental, efeito Prime, e no doutorado eu fui estudar traços de personalidade, né? Como mensurar traços de personalidade e acionar isso de uma forma inteligente, assim, em táticas, principalmente digitais, né, de mercado. E hoje eu faço parte lá de um laboratório de comunicação e ciências cognitivas da USP. E principalmente, assim, galera, eu sempre vou trazer para vocês um olhar, e é um viés meu, que é o viés empreendedor, né? Eu trabalhei, eu acho que 2, 3 anos no começo da minha carreira, faculdade, trabalhava em empresas grandes, etc. E logo percebi que gostava muito mais de empreender. E hoje eu tenho 3 empresas, a Illumina, essa consultoria de Data Science e Tecnologia, com foco em marketing, e uma outra que é de neurociência aplicada a negócios, né? Sou sócio da empresa, e a DataTech, que é de cursos e treinamentos de dados e tecnologia. Então, basicamente, o que eu fui estudando na parte acadêmica, eu fui tentando buscar bons sócios, inclusive um deles foi meu professor, saí da faculdade, bati na porta de um deles, o professor Otávio, que é professor de marketing da USP, e ele foi meu louco de topar a sociedade. Então, boa parte do que eu vou falar para vocês tem um viés um pouco mais empreendedor do que carreirista, sem falar mal da palavra, mas eu acho que ajuda a abrir um pouquinho de cabeça, tá? Vamos lá. Quando você entra na primeira página do Google e for rodando blog, sites, etc., procurando por Data Science, você vai encontrar algumas imagens como essa, né? Então, o Data Scientist, ou a Data Scientist, é a pessoa que entende da parte estatística, entende da parte de computação e entende da parte de negócio. E você fala, pô, mas é um unicórnio ali, né? Difícil ter gente que manja disso tudo. Daí você vai achar um monte de siglas de cada uma das grandes clouds, você vai achar um monte de coisas de dados em relação a Azure, a Microsoft, a Amazon, etc. E você vai achar um monte de algoritmos e muita coisa em Python. Não sei o quanto que vocês estão avançando em Python ou em R, né? Nas análises estatísticas. Normalmente as faculdades caminham mais para R, mas assim, você vai ver muita coisa de programação e estatística e você fala, caramba, será que isso é para mim? Porque eu não estou num curso de computação, né? Eu não estou num curso só de estatística e tudo mais. E o que eu queria passar de visão para vocês é que o principal para a gente conseguir navegar nesse mundão, que isso tudo é verdade. Só que isso tudo, ele passa muito pela superfície, né? E, e a gente vê cada vez mais trajetórias de carreira e trajetórias técnicas e de empreendedorismo que vêm de lados diferentes. Então, por exemplo, eu me formei em publicidade e daí fui estudar estatística na FEA do campus Butantã, aqui na Professores Ótimos, lá no mestrado. E daí fui entendendo um pouco mais sobre isso, fui aprendendo muita coisa online e hoje trabalho com Data Science, mas tendo me formado em publicidade e outros caminhos, tantos que são possíveis, né? Tem muita gente que vem da física, da engenharia e tudo mais e acaba trabalhando com Data Science. Acho que um dos pontos para a gente entender o que é isso na prática para além da primeira página do Google,
a gente entender a diferença prática do mercado em relação ao que é chamado de BI, né, de Business Intelligence, e o que é Data Science, e daí eu vou dar uma definição que eu gosto, mas não que seja uma regra. E o mercado está migrando muito de BI para Data Science, então a gente tem que entender esse movimento para tentar se capacitar em relação a ele. Bom, vamos lá. O que é o BI? BI, basicamente, a gente vai ter uma grande expressão do BI que é o dashboard, né? O relatório. Imagina que você fez as vendas do mês, você fez seus investimentos de marketing, você tem a comissão dos vendedores, você tem a margem de cada produto, você tem etc, etc. E tudo isso precisa ser organizado. Grande parte das grandes empresas já migraram de um catado de dezenas de Excels para uma estrutura em cloud que permite a visualização num dashboard, aqui a gente está falando de Power BI, de Tableau, enfim, as tecnologias, mas que são visualizações de dados, né? Mas grande parte de empresas médias, por exemplo, empresa média, empresa bilionária de faturamento, estão no mundo do Excel e de quebrar pedra ali, porque ainda não avançaram para o BI. O que vai ser o BI, no fim das contas? O BI é um ciclo PDCA, né? Plan, Do, Check, Act, de dados. Ou seja, você planeja uma ação. Eu vou investir R$ 500 mil em marketing. E daí você implementa a tática e define quais são os seus indicadores de resultado. Bom, então eu vou ter indicador de minha marca tem que melhorar, indicador de o fluxo nas minhas lojas tem que crescer, se eu tenho contador de fluxo, né? Ali na Casas Bahia, o fluxo no site tem que aumentar e as vendas têm que aumentar. Bom, definir meus KPIs, né? Meus indicadores principais ali de sucesso. Você agrega tudo isso em um report, diferentes fontes de dados, começa a ter uma complicação aqui de origem e organização dos dados, faz as suas análises, as suas simulações, o seu sense making ali, né? Tenta interpretar e planeja de novo. Quanto eu vou investir no próximo mês, na próxima semana, vai ser 500 mesmo? Não deu certo, vai ser menos, vai ser mais. Mas pensa que isso é um ciclo lento. Pode ser anual, pode ser semestral, pode ser semanal, mas é um ciclo lento em que esse planeja e decide e esse sense making, eles são feitos por humanos. Então, é um humano numa reunião apresentando um dashboard, um Excel, um PDF, basicamente uma visualização de dados, para você conseguir olhar e falar, putz, tá valendo a pena ou não, o que que eu vou fazer? Ou seja, tem humano no meio do caminho, é um ciclo lento. E você avança, né, para algumas visualizações, para algumas simulações. Fiz uma regressão aqui para entender o quanto que eu baixo de preço e quanto que isso vai aumentar nas vendas e tudo mais. Você faz, só que nesse ciclo PDCA que eu comentei. Quando a gente vai para Data Science, ou seja, como que a gente vai além desse PDCA de, de Analytics, né, de BI, a gente começa a ouvir essas palavrinhas, né? Inteligência artificial, machine learning, algoritmos, automação, etc. E essa buzzword, né? Essa palavra da moda que é data science. E cada um fala uma coisa, tem muito hype em cima disso, então eu tento dar uma definição que ela é bem operacional mesmo e nos ajuda. Data science, para mim, é uma lógica de uso de técnicas multivariadas, cujo output, o resultado, não é só um diagnóstico, não é só um relatório que vai ser entregue na reunião, não é só o dashboard, mas ele já é algo acionável para resolver um problema da operação. Ou seja, vamos pensar num caso prático assim, eu sou a Unilever, eu estou vendendo Omo, né, para lavar roupa. E daí eu tenho um sistema que automaticamente identifica o estoque em tempo real. Estou conectado ali com o Pão de Açúcar, o Extra, sei lá, com o Carrefour, e eu identifico o estoque em tempo real. Ou o sellout, né, o quanto que tá saindo lá na ponta. E daí o meu sistema ele pode identificar que é um sistema de identificação de anomalia. Falar, uma anomalia é um dado muito diferente que naquele Carrefour da Presidente Vargas, que é muito bombado, etc., está mostrando que tem zero homo lá. Putz,
ou tem algum problema, ou tem ruptura, que é a falta de produto, alguma coisa aconteceu. Mas a lógica é que a análise de data science, o algoritmo, ele já vai fazer algo automaticamente que ajuda a resolver o problema. Ou seja, pode ser um alerta para a equipe comercial, sabe? Vai chegar um WhatsApp automaticamente para o cara do comercial que está mais próximo geolocalizadamente daquele Carrefour e ele vai lá para ver o que está acontecendo. Então, percebe que não é um sistema que partiu de um dash, foi para uma reunião, etc., tomou a decisão e vamos ver o que está acontecendo. Não, é um algoritmo que automaticamente identifica algum padrão e já tenta resolver o problema. E o papel do humano aqui foi criar o algoritmo e acompanhá-lo e não tomar a decisão. Então, pensa, acho que o exemplo mais simples até do que esse do Carrefour é o preço dinâmico da Uber. Ou seja, não tem ninguém ali definindo o preço toda hora. Ele pega um conjunto imenso de dados, e daí ele vai ter dado da demanda, vai ter dado da oferta, número de carros, número de pessoas pedindo, região, rentabilidade que ele precisa para bater a meta, etc, 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 e vai puxar um preço na tela. E aquele preço, ninguém está pondo a mão para decidir qual é. Ele já é data science, ou seja, já está ajudando a tomar a, a resolver o problema automaticamente, né? Então, o que a gente vê no mercado é que boa parte das empresas está buscando essa migração. E essa migração, ela depende de skills técnicos diferentes. Ou seja, para você fazer um bom trabalho de analytics e de BI, você vai precisar de algum conhecimento, vamos lá, de algum conhecimento de Power BI, de Data Visualization, que para vocês, em poucas semanas, vocês pegam porque ele não é tão complicado. Precisa de mais conhecimento de negócio, porque aqui tem um planejamento, tomada de decisão, interpretação, etc, etc. Ou seja, a gente brinca, cheat in, cheat out, né? Na prática, se você planejar ou definir o KPI errado, vai dar problema. Mas não exige muito conhecimento de estatística, de machine learning, de algoritmo. Quando você vem para esse momento de data science, passa-se a ser exigido um conhecimento um pouco maior de machine learning, e machine learning é uma sub-área de inteligência artificial, para você que vai permitir com que você dialogue, mesmo que você não seja um programador, um estatístico, etc., que você dialogue entre o problema de negócio e o time técnico que vai produzir os algoritmos. Porque o time técnico sozinho não faz nada e o time de negócio também não sabe brifar muito bem. Então, acho que esse skill aqui que vai estar no meio do caminho, ele é muito diferente de um mundão em que a gente só queria migrar dos Excels para os dashboards, né? Então, é isso que tem acontecido. E a ideia que eu quero trazer para vocês aqui é uma lógica de a gente pode usar esse mindset de data science numa pegada incremental, né? Fazer mais com menos, aumentar um pouquinho o preço para aumentar a margem sem perder tantas vendas, melhorar um pouquinho a distribuição, melhorar um pouquinho o plano de mídia, etc. E é super importante. 90% das empresas estão só olhando para melhorias incrementais a partir de data science, mas você pode também buscar algo mais disruptivo, algo que mexa com a categoria, que mexa com o comportamento das pessoas. E eu vou tentar falar mais aqui do disruptivo que tem mais a ver com inovação, né, para vocês. Então, deixa eu mostrar para vocês a parte que ela é mais simples, né? Vamos falar do incremental rapidinho, depois a gente vai para o disruptivo. Como que funciona uma operação de marketing e vendas e operação mesmo de uma seguradora digital? Peguei aqui o caso da Yuzi. A Yuzi é uma seguradora digital da Caixa e a maior seguradora digital do país, ou seja, ela não tem corretor, né? O corretor de seguros, que é um intermediário entre a pessoa que compra e a empresa. Não existe isso. Você vai lá digitalmente, baixa o app e compra tudo sozinho. Legal, que é um modelo que tem há muito tempo nos Estados Unidos, há uns 7, 8 anos a Yuzi foi lançada no Brasil e outras empresas copiaram. Bacana. Olha que loucura, onde tem dados nessa jornada? E possivelmente data science. Primeiro, definição de budget. Eu vou investir 5 ou 10 milhões em mídia. Nessa mídia, eu vou fazer só marketing digital ou eu vou fazer
Globo, Globo News, Jovem Pan, CBN, rádio, etc, etc. Se eu for para as TVs, quais que eu devo escolher que vão dar mais resultado ou menos? Se eu for para o marketing digital, quanto que disso que eu invisto em branding, ou seja, para a minha marca ficar mais forte, quanto eu invisto em performance, que é aquela coisa promocional para vender mais e tudo mais. Tudo isso está só nessa primeira linhazinha de como o dado entra na jornada, que é a definição do budget. Depois você produz a campanha e, assim, hoje tem muita coisa com inteligência artificial que ajuda a produzir campanha, né? Desde o copy, né, o texto dos anúncios com chat GPT, vídeos. Hoje tem empresas que você consegue pegar, assim, é, 50 argumentos de venda, 50 produtos, 50 preços, etc. E você tem um drag and drop de falar, ó, produz aí um vídeo que vai lá para a Globo de iPhone a R$ 7.000 com 12 parcelas, etc., em vez de filmar tudo. Ou seja, já tem um sistema trabalhando para identificar até qual desses vídeos tem maior probabilidade de bombar ou não. E daí você compra a mídia, daí você entra no site, atualmente, para boa parte das empresas, tem uma lógica chamada CMS, que é o site é um site diferente para cada pessoa. Não sei se vocês já viveram esse tipo de experiência, mas assim, começou lá atrás, sei lá, vai entrar no site da Coca-Cola e daí é uma família asiática que está, enfim, o pai de uma família asiática, japonesa, descendente, e daí ele entra lá no site e daí tem uma família feliz da Coca-Cola asiático. E daí para a família negra, e tu fala, caramba, o que está acontecendo? O site, ele muda a home de acordo com o seu padrão de navegação. E o padrão de navegação está inferindo algo, os cookies ali que você está deixando, né, rastreado na internet, está deixando alguma informação sobre você. Bom, então quer dizer que o site muda de acordo com o, o perfil de navegação, e daí eu vou ter um formulário que eu vou preencher, que obviamente, né, para a seguradora é obrigatório, porque eu tenho que saber precificar em cima disso, mas ele já me pergunta se eu sou casado ou não, se eu tive carro, se o carro mora na rua ou mora dentro de casa, etc. Então tem um formulário em que eu preencho dados, pode ter fraude ou não, mas me ajuda a precificar. Esse formulário, ele é enriquecido por birôs de dados, né? O que é um birô de dados? O mais famoso é o Serasa, né? Que a gente fala, qual que é o seu score de crédito, né? Tô devendo na praça ou não. Só que esse mercado de birôs de dados, ele cresceu de uma forma absurda, assim, é, muito pujante. E eu coloquei alguns aqui que são mais famosos. O que é o birô de dados? Ele vai lá e na internet, se você já colocou seu CPF na internet, você sabe, né? Assim, aparecem dezenas de links sobre você, fora redes sociais, fotos, etc., né? Mas pensa que grande parte dos sites do governo, eles são públicos, assim, é o dado público. Então, se eu digitar lá meu CPF, vai aparecer que eu fiz graduação na USP porque o governo do estado disponibiliza isso em algum lugar. O judiciário é obrigado a dizer que Diego está processando ou sendo processado pela pessoa ou empresa tal. Diego recebe ou não Bolsa Família, o auxílio do governo. E daí, isso é uma enormidade, assim, tem base de quem tem helicópteros no país, quem tem empresas. E o que esses birôs de dados vão fazendo? Eles batem nesses sites, quebram o CAPTCHA, né? Assim, vamos lá, não sou um robô, apesar de ser, né? Não sou um robô e tal, pega o dado, traz para uma base de dados e oferece para as empresas consumirem isso de uma forma organizada, para não ser a seguradora que tem que ir lá e ver, putz, será que eu quero, se é mais arriscado ou não, dar um seguro para o Diego? E isso tem tanto do ponto de vista de dados públicos, né? Porque se você recebe Bolsa Família, provavelmente isso é uma proxy de renda, né? De uma situação financeira. E se você está pedindo um seguro para uma casa de R$ 1 milhão, falando que vai pagar uma parcela de 5.000, talvez tenha alguma coisa errada. Então, isso também tem relação empresa a empresa, né? Muitas empresas, sei lá, se eu sou a Porto Seguro e quero descobrir se tem mais risco ou não para eu conseguir
eu- tem mais probabilidade ou não de bater o carro. Se a pessoa trabalha como motorista da Uber, tem mais chance, ele está na rua todo dia, toda hora, né? Então, pode existir, daí tem toda uma questão de LGPD, né, de Lei de Proteção de Dados, mas pode existir uma conexão entre a seguradora e a Uber, fala, cara, esse cara é Uber. Não, a Uber não pode passar a base de dados para ninguém, mas ela pode é, dar uma resposta. A lei vai mudando e a regulação tá começando a trabalhar no país, mas tem muita parceria empresa a empresa e não só empresa buscando dado do governo. E isso tudo enriquece, né? O nome de enriquecer os dados, porque daí a pessoa vai, o preço do seguro, ele é variável, ele é de acordo com a pessoa, com o perfil, etc. A abordagem do vendedor pode ser variável, porque imagina que você fala diferentes argumentos para diferentes pessoas, pega esse layer aqui do call center. Você pode ter um script que é o mesmo para todas as pessoas, ou fazer uma análise de cluster. Nossa, o Diego é do cluster X, pessoas que não gostam de carro, assim, é um mal necessário o carro, e o pior mal necessário ainda é ter seguro. Bom, então talvez o vendedor ele vai usar alguns argumentos, falar de algumas coberturas, conduzir a conversa de um jeito diferente do que ele falaria com uma pessoa que é um amante de carros, né? E daí segue, ou seja, comprou, não comprou, vai para um inbound, vamos esquentar ali essa relação num CRM, ficar recebendo e-mails, etc. Comprou, quase todas as seguradoras hoje têm a lógica de telemetria, você baixa um app e ele vai te acompanhando ali, né? Você está a 200 por hora na estrada, o app está sinalizando ali que você está a 200 por hora, isso vai aumentar seu risco. Comprou, tá usando, eu comprei um seguro de automóvel, mas eu posso fazer cross-sell, ou seja, desses 50 mil clientes, qual tem maior probabilidade de aceitar uma oferta de seguro de vida? Tem 50 mil clientes de seguro automóvel. Qual dos clientes tem maior probabilidade de aceitar um seguro de vida? Seguro de vida é muito mais rentável do que o seguro de auto. Beleza? Mas assim, eu só tenho 10 vendedores lá para passar a mão no telefone e ligar para as pessoas. Então eu tenho que ter um score que mostre a chance de cada cliente comprar para não perder dinheiro, porque senão é meu custo fixo indo embora com uma performance baixa de vendas, porque ele está ligando para todo mundo aleatoriamente. E daí vai, né? Churn é a palavra para desistência, né? Ou seja, qual que é a chance de um cliente desistir, parar de contratar e tudo mais. E daí você vai buscar sempre modelos de classificação, de regressão ou de clusterização, que são as palavrinhas aqui para a gente entender os três grandes, as classes de modelos de machine learning. Mas o que eu acho mais impressionante é o quanto que um conhecimento de data science, e daí a gente vai falar, né, dessas três classes de algoritmos, etc., e de uma lógica de negócio que conecte isso, é, faz muita diferença. E faz muita diferença em todos os steps. Você fala, Diego, eu não quero trabalhar com marketing, para que eu vou ficar aprendendo sobre budget de propaganda, eu não sou de marketing e tudo mais. Falou, não, mas percebe que aqui essa definição de budget, ela tem a ver com modelos de regressão, que tem a ver também com o pricing, que tem a ver também com o churn, que tem a ver com pesquisas. Ah, Diego, mas eu não sou de pesquisa, não vou trabalhar com isso, mas para que eu quero um modelo de classificação? Poxa, ele vai te ajudar a entender a probabilidade de cross-sell, a operar o call center. Então, tem tanta coisa envolvida, e eu acho que isso é muito bom, porque nos meus tempos mais de faculdade, eu enxergava as coisas muito em caixinhas assim, falou, nossa, tem esse tipo de trabalho que é para quem tem, né, a formação em marketing ou propaganda, ou esse tipo. E eram caixinhas muito fixas, né? Hoje tudo é mais interconectado e a gente vê que tem uma possibilidade imensa aí de trabalhar em diferentes frentes, né? Então, por exemplo, se você quiser trazer isso para pesquisa, hoje, por exemplo, aqui na Ilume a gente faz centenas de pesquisas para entender o poder da marca. Putz, mas o poder da marca, ele vem de algum lugar, e aqui essas setinhas são regressões, né? Isso aqui é um modelo de equação estrutural, as setinhas são regressões. Ah, da onde vem? Ah, é porque é uma marca líder que ela tem mais.
poder de marca, ou é porque é uma marca que inova, ou porque é uma marca X do ponto de vista de atributo. E depois, assim, o que que importa a minha marca ser forte? Estou investindo aqui 5, 10 milhões de reais em branding. Falei, cara, o CFO da empresa, ele fica louco, porque assim, cara, é intangível isso daqui, podia estar lá no bottom line do nosso P&L, cara, 10 milhões em branding. E daí é possível, e hoje tem paper, tem técnica para isso, para você entender. Falou, bom, quanto mais forte a minha marca, mais forte o que do ponto de vista de negócio? Eu vou ter mais lealdade? Eu vou conseguir cobrar mais caro? No mercado de luxo isso é mais óbvio, mas para outros isso funciona. Eu vou ter mais recomendação. O que que vai acontecer? Pensa no seguinte sentido aqui de estratégia. Se eu sou uma empresa de aluguel de carro, a Localiza ou a Unidas e tal, e daí eu vejo que quanto mais varia para cima, né? Então tem a variância do brand equity, sobe, 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 é uma super marca forte. Pode não impactar muito a variância de propensão a pagar mais caro, ou seja, não tem uma relação muito forte entre minha marca ser forte e eu vou pagar R$ 50 mais caro por diária do carro vezes 10 dias das minhas férias, porque a marca localiza, é bacana? Cara, talvez não. Mas ela pode impactar muito a lealdade. Lealdade, assim, andei uma vez de localiza, na próxima vez eu já baixei o app, nem vou pensar muito, tem um programa de fidelidade, a marca é bacana, deu tudo certo, já vou direto na Localiza. Então, mexe em lealdade, mas não mexe em propensão a pagar mais caro. Tá ótimo. Percebe que isso é uma análise estatística, modelos de regressão, etc., mas que vão ajudar o presidente ou a presidente da empresa a definir estratégia, porque se isso é verdade da lealdade, você vai ter que não fazer propaganda no Faustão para trazer leads e vender mais caro. Não, você vai rasgar a margem na primeira venda, vai sempre vender um pouco abaixo do cliente, criar um algoritmo para isso, bate no site do concorrente, quanto que eles estão cobrando, eu vou cobrar sempre 5% a menos. Então você vai perder dinheiro, o custo de aquisição vai ser alto, mas você vai ter a expectativa de rentabilizar esse cliente no tempo, no lifetime value. E a grana de marketing, ela vai para CRM, para o atendimento, para dar um show de pós-venda e mimar o cliente depois que ele entrou e não gastar com propaganda. Então muda a estratégia da empresa a partir de uma análise que foi feita de algo que soa intangível, mas não é, porque existem dados de mensuração de marca que impactam muito isso, né? Então, quando a gente fala de inovação, muitas vezes é isso, né? É a gente pegar um tema que hoje ele é tratado como algo que é muito no feeling, né? A agência de propaganda vai lá, escolhe se eu ponho na Globo ou não, porque aqui tem mais audiência, hoje a galera tá no TikTok, etc. Fala, beleza. Mas assim, você consegue trazer todos esses indicadores da Globo, do Google, da Meta, etc., dos influenciadores, uma mesma base de dados, junto com os dados de marca, para chegar a essa simulação, né? Aqui tem um white paper aqui que eu escrevi sobre o assunto, junto com o pessoal da Adobe na MIT Management Review, que fala um pouco sobre esse assunto, depois, se vocês quiserem ler, que é assim, como que a gente traduz esse tipo de problema que eu acabei de falar de uma forma técnica. Ou, às vezes, até problema mais simples, né? Provavelmente vocês conhecem o NPS. Ah, eu tenho um NPS de 0 a 10, quanto você recomendaria para um amigo ou para um familiar? Isso pode ser só um assunto de pesquisa que gera um dashboard ou gera um relatório num esquema antigo de BI, mas pode ser um simulador que estima o valor de cada cliente no tempo, ou seja, como se fosse um Customer Valuation. Vamos lá. Isso aqui é um slide que tem dados, não está mostrando, né, qual que é o cliente aqui, mas qual que é a ideia? Se eu consigo colocar numa mesma base de dados o dado do NPS lá, quanto de 0 a 10 você recomendaria? Beleza, então tem gente insatisfeita ali que não quer recomendar, detratores, né? E eu coloco na mesma base de dados resultados de negócio, pensa que é um banco. Então, quanto que eu estou investindo lá no banco ao longo do tempo. E daí a gente começa, fazendo essa integração de dados, começa a enxergar, nossa, olha o quanto que
um detrator, uma pessoa que está insatisfeita, ele evade mais, ele dá mais churn, né? Ele sai da empresa. Ele não recomenda, ele, por exemplo, eu tô bravo com o Itaú, eu vou sair do Itaú e vou, inclusive, falar para minha esposa sair do Itaú. Ou não, estou muito feliz com o Itaú, inclusive eu vou comentar com um amigo, com um irmão, para eles virem para o Itaú. Então, esse tipo de análise, ele integra dado da cabeça do consumidor e com dados econométricos mesmo, dado da empresa, dado do mercado. E aqui, isso pode gerar algo muito acionável. Pensa assim, numa XP Investimentos. Hoje, empresa listada na bolsa, tem muito dinheiro, etc. 2015, 16, quando eu comecei a trabalhar com eles, era aquela coisa de, meu, tem que lucrar todo mês, pega um pouquinho de lucro que sobrou para reinvestir e tal. Então, uma discussão de budget era assim, cara, preciso de X mil milhões para melhorar o app. Tá bom, mas quanto que isso vai se pagar, quando e quanto vale isso? Ah, vale porque o cliente vai ficar mais satisfeito. Ah, mas o que importa é ficar mais satisfeito. Quantifica isso para mim, monetiza isso para mim. Ficar mais satisfeito impacta em quê? E daí, com esse tipo de racional, você consegue criar um simulador para dizer, olha, X% dos clientes, se eu sair da nota 6 para a nota 7, 8, por causa dessa experiência ruim que está sendo o app, eles vão valer X mil no tempo. Se vai ser ou não, obviamente tem erro no modelo, mas é como qualquer um, mas já é um papo muito mais drivado, orientado a dados, né? Então, isso daqui que eu mostrei é a parte incremental, mas vocês veem que tem muita coisa, né? O dado de marca, o dado de NPS, de satisfação e recomendação, o dado de toda a operação da segura, tem muita coisa para fazer e que é, assim, assustador quando você vai em grandes empresas e não está sendo bem feito, né? Ou seja, tem um mato alto, entre aspas, que significa oportunidade, né? Para quem é jovem e está começando a estudar o assunto. Do ponto de vista mais disruptivo, a minha provocação é sempre em relação a gente tentar conectar os dados e os modelos à experiência do consumidor. Pensa nesse exemplo, eu vi uma palestra era o CMO, né, o líder de marketing da Tecnisa, uns anos atrás. E ele falou o seguinte, falou, Diego, Tecnisa é construtora, né, incorporadora e tal. Aqui em São Paulo, pelo menos eles constroem prédios muito grandes, muito chiques, que custam caríssimo e tal, beleza. Em bairros bons. E daí esse cara falou, cara, eu estou sendo procurado por empresas de geladeira, de eletrodomésticos, porque quando você compra um imóvel, é muito triste, né? Que você paga caro, chega e não tem nem piso, né? Você entra assim, né? No seu sonho de consumo, não tem nem piso, assim, é entregue sem nada e tal. Ele falou, cara, a empresa de geladeira está querendo entregar o apartamento com uma geladeira, vamos, que fictício, vamos chamar de Brastemp. Não sei se era Brastemp ou não, mas vamos falar que é Brastemp. Por que a Brastemp estaria interessada em entregar ali para os 50, 100 clientes de um prédio ali que vai subir? E daí ele trouxe o seguinte ponto, falou, olha, esse prédio ele vai ficar pronto daqui 3 anos, né? Normalmente o tempo médio. Em 3 anos, o 5G já vai ter evoluído muito, né? Hoje a gente olha 5G no celular, mas não é aquela várzea, né? Daqui 3 anos vai estar tudo voando muito mais de capacidade tecnológica, de rapidez, processamento de dados, etc. E as geladeiras, elas vão ter as telas aí, né? Ou seja, essa telinha significa que eu tenho uma interface de consumo na porta da geladeira e dentro da geladeira eu tenho sensores que conseguem filmar e daí por inteligência artificial eu consigo filmar e entender isso aqui é um alface, isso daqui é um bolo de chocolate, isso aqui é uma coxinha, isso aqui é pizza que está há uma semana na geladeira. Tá bom. Então eu consigo inferir padrão de consumo das pessoas, eu consigo identificar aroma, eu consigo identificar tempo, quantas vezes abre a geladeira, quem abriu a geladeira, fui eu, foi meu filho, e pega que tipo de coisa, a frequência com que eu faço compras. Ou seja, pensa quais dados a Brastemp tem hoje sobre o Diego. Comprei lá, eu comprei aonde? Comprei na Fast Shop, uma loja no shopping que é o intermediário. Ou seja, a Brastemp tem zero dados sobre o consumidor final hoje. O que ele faz, se ele está satisfeito ou não e tal.
Nessa mudança, pensando aqui, né, que eles estão começando em prédios mais de classe A, etc., mas isso depois pode ampliar para todo mundo. Isso pode gerar uma mudança de modelo de negócio, porque além de ser uma empresa que vende uma caixa gelada, entrega e depois vai tentar vender outra daqui 5, 10 anos, eles podem virar uma empresa de serviço, podem entrar num business de mídia, porque sabe o leilão que tem no Google? Pode ter um leilão aqui nas geladeiras, né? Estou na classe de centenas de pessoas de classe A que tem esse hábito. Inclusive, eu consigo mandar propaganda de produtos veganos para quem tem alta probabilidade, por meio dos algoritmos de data science, alta probabilidade de ser vegano. Eu vou mandar para a galera que come muito açúcar propaganda de Nescau e daí vai. Eles podem entrar no business de varejo, ou seja, é, a um clique de distância você já tem a sua lista de compras, porque a geladeira sabe qual é a sua compra padrão. Ela sabe que toda semana entra carne moída, ou seja, ela tem conhecimento. E daí pode ir embora, assim para onde a marca quiser. Ela pode começar a concorrer com o Pão de Açúcar, ou pode fazer parceria com o Pão de Açúcar, pode concorrer com o Rappi, com o Uber Eats, tudo isso de entrega, ou pode fazer parceria com eles, mas assim, vai passar a ter muito dado e muito algoritmo em cima do comportamento do consumidor, que hoje ninguém tem, né? Imagina que legal falar, Alexa, atualiza minha lista, Brastemp, compra tudo para chegar daqui 2 horas. Pô, é, isso não, e todas as tecnologias, parece meio futurista, mas todas as tecnologias que são necessárias para isso acontecer já existem, né? É muito louco. Então, isso já está acontecendo e tem uma perspectiva de dar um salto, de olhar o data science como algo que pode ser inspirador de ações interessantes, de marketing, mas também de modelo de negócio. Pensa aqui que lá no clube que eu vou lá, enfim, aqui em São Paulo, tem um monte de marca que patrocina lá. Então, pensa uma Nestlé. A Nestlé está patrocinando o time de tênis lá e beleza. Cara, patrocina, é antigo e tal. Tá tudo bem, tá ótimo, mas sim, é só exposição. X pessoas vão ver e tal, vão achar a Nestlé uma marca mais legal. Agora, pensa se eles tiverem isso daqui. Não sei se o áudio vai sair, mas não importa muito. O que importa mais é o vídeo. Ou seja, a mesma marca que vende chocolate, produto na gôndola e tem zero dados sobre o seu consumidor, porque está vendendo via um intermediário, ou seja, a gente compra produtos da Nestlé via Carrefour, o Carrefour sabe quem é o Diego se tiver um plano de lá o cadastro e tal, mas a Nestlé não sabe nada. Se eles criam uma experiência lá no clube, na praça, no shopping, seja lá onde, em que é patrocinada, continua sendo patrocinada pela Nestlé, mas é uma experiência que as crianças, adolescentes, adultos vão adorar, o que que ela começa a fazer? Ela começa a capturar dados de cadastro das pessoas, porque você vai lá, né? Vai ter que fazer o cadastro para jogar o joguinho, vai ter que. Eu vou ter dados de comportamento, de quanto em quanto tempo você está jogando isso, que tipo de jogo você está jogando, eu tenho dados de localização, eu tenho dados sobre os pais das crianças, e etc, etc. E começo a construir um CRM, uma lógica de relação com o meu cliente, muito mais inteligente e que não é só para quem eu vendo chocolate. Porque o chocolate, assim, a Nestlé tem 50 produtos lá. Assim, ela pode criar experiências que no futuro ela pode ficar menos dependente de um Carrefour, porque ela está criando experiências, capturando dados, tendo relação direta com o consumidor e não necessariamente só de intermédio do varejo. E daí vai embora, né? Você pensa, o que é uma loja de brinquedo hoje? É um estoque horroroso e todas as lojas são assim, e você poderia pensar uma loja de brinquedo, uma experiência como essa, que é um aplicativo, quem gosta de Lego vai gostar. Olha que legal, isso é um app em que você tira a foto, ele identifica cada uma das peças
depois que identificou cada uma das peças, ele cruza com os dados internos dele e já mostra a sugestão do que você pode construir a partir das peças que você tem, aquela bagunçona lá de Lego que muita gente tem. E é incrível. E isso daqui assim, eu tenho dois filhos de 6 anos, são gêmeos, né? E, assim, eles piram no Lego. E daí cara, virou um custo fixo para mim, sei lá, 200, 300 reais no ano, vai pingando ali 30 reais por mês. Ou seja, virou um modelo de receita recorrente para uma empresa que poderia estar só vendendo, esperando o Dia das Crianças ou o Natal para vender um Lego uma vez, sem saber quem é o consumidor, sem entender o comportamento do consumidor. Aqui vira uma relação direta com o consumidor, não intermediada, que você captura muito dado, quando estão usando, quem está usando, onde, fazendo o que, etc, etc. E com um modelo de receita recorrente, no modelo de serviço, né, e não de venda de produto. Então, eu vou finalizar aqui com um exemplo, mas eu acho que poderiam ter tantos outros para mostrar assim como que as categorias elas podem se transformar. Pensa que isso daqui, não sei se tem em Ribeirão, deve ter a Urban Arts. Urban Arts é um desses varejos de arte mais barata, né? Mas assim, você entra na loja, tem 200 quadros, você entra, pelo menos minha experiência sempre é essa, eu entro, olho todos os quadros, falo, caramba, eu não tenho a menor ideia do que eu quero, e daí viro as costas e vou embora, né? Porque assim, não consigo decidir. E é normal, né? A gente não sabe direito qual que é o nosso estilo, se vai ficar bom ou não, etc. Então pensa que você pode mudar a experiência a partir de tecnologia. Pensa que em vez de ir lá, olhar todos os quadros e tem um vendedor tentando me empurrar um quadro que eu nem sei se eu gosto, eu entro, e eu preciso, né? Eles querem aumentar a taxa de conversão na loja, beleza? Então eu entro, eles me proporcionam uma experiência que senta aqui, toma um café e enquanto você estiver tomando café, em 5 minutos, você vai ter um iPad na sua mão e você vai ter o Tinder dos quadros. O Tinder dos quadros. Apareceu um quadro, você vai colocar sim ou não, coraçãozinho ou não, passa para o lado ou não. E o que que acontece quando você coloca o coraçãozinho ou não, você passa para o lado ou não? Você está treinando a máquina. Porque apareceu uma imagem, eu gostei. Quando eu falei que eu gostei, a máquina vai interpretar os metadados. O que que é o metadado? Isso é uma foto, ou um desenho, ou uma pintura? Isso é impressionista ou expressionista? É preto e branco, é colorido, é etc, etc, etc. E daí eu vou lá e vou fazer 100 desses super rápido, na primeira impressão e tal. Terminou o café, minha esposa pode estar fazendo a mesma coisa aqui, porque é o quadro do quarto, não pode ter briga entre nós dois, beleza? E daí, na saída disso, ele vai colocar na tela, falou, olha, entendemos o seu estilo e está aqui um sistema de recomendação, Data Science, um sistema de recomendação que está colocando os 5 quadros que mais combinam com o seu estilo. Eu não sei nem falar qual que é o meu estilo, mas eu sei que vai ter alta chance de eu gostar daqueles 5, e tem o paradoxo da escolha, né? Se colocar 50, eu não vou dar conta, mas colocar 5 eu vou, pô, vai ser uma experiência legal, inclusive versus os 5 da sua esposa, para não dar briga e que vai combinar com vocês dois. Inclusive, a empresa pode fazer uma ancoragem disso, né? Colocar assim, o primeiro, super caro, 10 mil reais o quadro, e depois aqueles de 500, 600, etc. Porque o primeiro é só para ancorar a percepção. E não é para ser comprado, é para ancorar a percepção, e os outros são para ser comprados, né? Que nem vinho, né? Você vai no restaurante, um vinho de 1.000 reais, não é para ser comprado, é só para ancorar, para você pegar o de cento e pouco e não o de 30. Então, sim, só que é uma lógica que ela só vai funcionar se você tiver inclinação de falar, bom, entendo que a parte tecnológica de sistema de recomendação tem data science por trás, eu tenho que estudar isso, beleza. Tem a parte de comportamento do consumidor que eu sei que não adianta ter 1.000 dados e 1.000 algoritmos se eu não transformar a experiência do consumidor. Porque sem transformar a experiência, a, a Nestlé não vai ter dado nenhum, a Brastemp não vai ter dado nenhum, a, a Urban Arts não vai ter dado nenhum. Então, assim, a ideia que eu gosto de trazer como provocação é, se você pensar mudanças interessantes na experiência do consumidor, que mexe com o comportamento dele, você abre a capacidade de capturar dados, abrindo a capacidade de capturar dados, você trabalha data science, e isso pode
ser muito frutífero, né? Assim, ser muito bacana para vocês. Então, pessoal, essa é a minha visão aqui de uma pegada mais incremental, que é mais normal no mercado, uma pegada mais disruptiva, mais inovadora, que tenta conectar comportamento humano, experiência de consumo e data science, que não é muito comum. Esse exemplo da Urban Arts, ele não existe, né? Eu inventei da minha cabeça. Os outros, eles já existem, mas pouco. Então, eu acho que isso ajuda aí a abrir a cabeça. Daí queria ouvi-los aí, se vocês têm algum feedback, alguma pergunta. Obrigado aí pela abertura para conversar com vocês. Então, Diego, muito obrigado, show. Vamos, a gente tem um tempinho aí para fazer perguntas, iluminar vocês. Acho que o Diego consegue enxergar melhor. Alguém quer iniciar com alguma pergunta? Boa. Em pé, por favor, o Diego te dê lá. Bom dia, Diego. Primeiramente, obrigado pela palestra. Eu gostaria de saber como que você identifica os riscos na produção de inteligência para tomada de decisão no negócio, nos riscos de levantamento de falsas relações positivas, e como minimizar esses riscos. Bom, qual é o teu nome para ele? Henrique. Bom, legal, cara, ótima pergunta. Tem dois tipos de mindset, né? Um que eu gosto mais e um que eu gosto menos. Tem um mindset que assim, a máquina vai tomar a decisão em relação a tudo, identificando todos os padrões possíveis. Ou seja, pega todos os dados, roda tudo contra tudo e a máquina vai entender o padrão. Outro ponto de vista é você buscar algo que tem teoria e lógica por trás. Então, e daí selecionar as relações que você vai permitir que a máquina analise. Exemplo. Então, sei lá, a gente estava analisando investimentos de mídia de um anunciante, de uma empresa grande, e é, é um sistema de recomendação que vai dizer, ó, investe mais aqui, menos aqui. Só que as variáveis de resultado que a gente tem são as clássicas, o que a teoria já prevê. Vai aumentar a intenção de compra, vai aumentar o poder da marca, vai aumentar o fluxo na loja, vai aumentar o site, por aí. E daí o cliente falou assim, olha, mas eu acho que minha propaganda é tão ruim, ela é tão ruim, que na medida em que eu ponho a propaganda ali no Faustão, as pessoas ficam envergonhadas e cancelam. Ou seja, cancelam a assinatura lá. Ou seja, ele queria fazer uma relação em que a variável independente, a preditora, é mídia, e a variável dependente, a variável de resultado, é churn. Assim, a pessoa desistir do produto. E daí eu me neguei a fazer. Eu falei, cara, não vou fazer isso. Falei, mas por que não? Tá aí, faz aí, é rapidinho e tal. Eu falei, não, cara, não vou fazer, porque não tem teoria por trás que suporte isso. Posso rodar todos os papers aí que você quiser, não vai ter. E não tem lógica. E qual que é o problema? Se você vai lá e roda as relações e você encontra algo significante estatisticamente, pode ser um acaso, certamente é, mas ele vai começar a ter um padrão de tomada de decisão de onde eu invisto de mídia para evitar que a pessoa fique envergonhada e pare e cancele, né? Mídia para evitar churn. E não tem sentido nenhum, mas nesse caso é melhor nem permitir que isso aconteça, porque não tem teoria, não tem lógica por trás. Mas, assim, é uma premissa que ela é um pouco mais conservadora e ela tem uma perspectiva acadêmica por trás, né? Assim, olha, não, ninguém sai, né, fazendo estatística loucamente sem ter uma relação previamente é, entendida, com um modelo que faz sentido, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo é em relação a variáveis que elas são relacionadas entre si, mesmo que você não perceba. Essas são muito mais difíceis. Exemplo, eu posso ter um score de crédito, que eu vou decidir dar crédito para determinadas pessoas ou não, né, que vão ter mais risco de inadimplência ou não, de acordo com o CEP dela. Então, o CEP, ele
né? Ele vai ter a ver com a região tem a ver com renda e tal, 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 isso aí tá tudo bem. Só que o CEP, de alguma forma, em alguns bairros, ele está muito associada à religião. Em São Paulo, classicamente, em Higienópolis, que é um bairro aqui perto da Paulista, tem muitos judeus. Ou cor da pele. Tem bairros em que tem mais pessoas negras, que é uma alta correlação com pessoas com menos renda. Ou seja, a pessoa ela não inseriu nem religião, nem cor da pele no modelo. Ela não está interessada em considerar isso, porque ela sabe que é errado. Nem pode, né? Só que ao escolher CEP, ela está, por tabela, correndo o risco de falar, poxa, eu não estou dando crédito para judeus, eu não estou dando crédito para negros. E essa é uma questão muito difícil, porque não foi intencional, mas foi algo que seria possível de prever caso a pessoa entendesse antes as relações entre aquilo que não deve entrar no modelo e aquilo que está entrando. Tem um livro que é muito bonito que chama Weapons of Math Destruction, né? Math de matemática, né? Então, um trocadilho aí. E é muito legal que a autora ela acha muitas relações como essa, assim, né? E é muito difícil no dia a dia, mas assim, tem gente passando a estudar essa parte de ética algorítmica, né? E isso aí ainda vai avançar muito, ainda vai dar muito problema nos próximos anos. Beleza. Temos um tempinho para mais uma. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta para o Diego? Diego, eu tenho uma pergunta para você, né? Com a sua experiência, quanto você coloca em percentual tecnologia e ser humano dentro do data science? Percentual é difícil, né? Mas ó, o que eu vou dizer é que, olhando os projetos, as empresas que a gente atende, etc., grande parte do motivo, tem um dado da Gartner que mostra que 80% dos projetos de dados que envolvem analytics, BI, machine learning, inteligência artificial, 80% dos projetos dão errado. Bom, e daí eles tentam entender o porquê. E normalmente não é por causa de incapacidade tecnológica, o algoritmo foi escrito errado ali em Python, enfim, o que for. Não é uma questão tecnológica, é uma questão de objetivos mal definidos, variáveis mal definidas, caso de uso, ou seja, como isso vai ser útil na prática, assim, essa piração toda que eu falei da Nestlé e tal, vai fazer que diferença? Quando que a gente vai ter o retorno disso e por quê, a partir de qual premissa? E tudo isso, que são as fontes principais dos projetos falharem, são questões humanas, né? Então, acho que é muito difícil avançar nesse mercado sem conhecimento técnico, isso é uma barreira de entrada. Mas depois que você entra, você começa a trabalhar, pôr a mão na massa nos dados, etc., essa questão de um analista ou de uma pessoa mais júnior se tornar uma pessoa mais sênior, ela tem muito a ver com essa capacidade crítica e comunicação, porque as empresas elas lidam em silos, né? Tem o silo do marketing, do CRM, das vendas, não sei o quê e tudo mais. E tem uma capacidade de comunicação e de articular isso tudo para todo mundo estar na direção certa que não é a máquina que vai fazer. Então, eu não sei se é 80-20, mas tem um peso muito grande do. Olha, bacana. A gente podia. Eu tenho mais algumas perguntas para fazer, mas eu vou deixar. Vou ter que terminar aqui, Diego, porque 11h30 já tem outra atividade, então o pessoal já deve estar pensando em ir para outra atividade, tá? Show. Diego, muito obrigado, pela sua palestra, muito bacana mesmo, discutir as questões relacionadas aí à ciência de dados, os casos que você trouxe, bastante interessantes. Muito obrigado mesmo, né? Pessoal, obrigado pela participação. Não sei se o Diego quer fazer algum fechamento. Não, só agradecer, obrigado, foi um prazer e estou à disposição para conversar depois online com vocês. Joia. Obrigado, Diego. Obrigado, pessoal. Até mais.
Abraço para todo mundo.